Bom, professor, aqui é o Luiz do grupo de backup, né? Vou gravar esse vídeo para ensinar a instalar e a fazer, utilizar, né, no caso a ferramenta rsync de backup do Linux. É, bom, já estou com duas máquinas virtuais abertas aqui, uma com o Ubuntu e outra com o Debian. Certo. Vamos primeiro mostrar aqui o que vai precisar fazer para instalar. Para instalar é bem fácil, como essa ferramenta é em Linux, o próprio Linux já tem um diretório, um FTP com todos os aplicativos dele, né? Você só precisa dar um apt-get install o nome do aplicativo. Praticamente todas as ferramentas do Linux instala por terminal, né? Essa ferramenta ela não tem interface gráfica, então tudo é feito no terminal. O Debian, por exemplo, eu não estou usando a interface gráfica dele, só está na parte do terminal mesmo. O Ubuntu já não, já entrei aqui pelo terminal dele, só para mostrar que é o Ubuntu, né? Bom, primeira coisa, aqui eu não estou logado em nenhum deles como root por enquanto, tá com o usuário padrão. A primeira coisa que precisaria fazer, né, é logar como root, né? Primeira coisa, né? Por exemplo, estou dando su aqui, colocando minha senha. Acho que coloquei a senha errada. Tá de novo. Certo, logando como root, você no caso faria a instalação, que seria o sudo apt-get install rsync. Bem simples, dando enter ele já instala. Outra coisa que precisa instalar nos dois é o protocolo SSH. Para instalar o protocolo SSH, que vai ser o que vai fazer a transferência entre uma máquina e a outra, né, os arquivos, né, entre o servidor e a máquina que está mandando o arquivo, que está mandando o backup, né. Então seria o mesmo procedimento, sudo apt-get install, só mudaria que a gente teria que colocar o eita, open traço ssh traço server. Dá o enter que ele já começa a instalar. Já tem os dois, né? No caso, você tem que fazer isso tanto na máquina que vai enviar o backup, quanto na máquina que vai receber. Deixa eu dar uma abertura aqui. O início que você precisa saber de mais importante nessa ferramenta, depois dela instalada, né? Dando o sudo apt-get, como eu mostrei aqui, ela já instala a ferramenta, né? A configuração você que faz, é uma configuração um pouco complexa, né? Porque tem que colocar alguns comandos. Era uma ferramenta bem simples, não é igual o Bacula, por exemplo, que tem várias funções, mas ela faz o básico, né? Que é fazer o backup e você consegue programar o backup para tal horário, né? Tal diretório, etc. Eu vou mostrar. A primeira coisa que a pessoa precisaria saber aqui, primeiro um logar como root no Debian também. Bom, precisa dar o ifconfig para saber o IP da máquina que vai receber. Certo, dando ifconfig, você vai ver o IP aqui, 192.168.15.11, é bem importante. Depois disso você pode sair do root, né? Por enquanto, né? Deixa eu dar um clear na tela aqui. Eu estou aqui com o Debian mexendo, esse é o que vai receber o backup, né? Então, no caso, primeira coisa a fazer é criar aqui no mkdir. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente está na pasta inicial aqui no /home /luiz. Então a gente vai criar aqui no mkdir uma pasta chamada backup. Certo, criei. Eu vou entrar nessa pasta backup. cd backup. Eu vou dar um ls aqui para mostrar que a pasta está vazia. Ó, não tem nada na pasta, ela está vazia. Certo? Dá até mais umas vezes aqui. Pronto, a pasta backup está criada. É aqui que vai ficar os nossos arquivos de backup, né? O que a gente tem que fazer aqui nessa parte, deixa eu deslogar como root também. A gente tem que, no caso, criar agora o diretório, então, onde a gente vai mandar os nossos arquivos. Eu não tenho nenhuma pasta criada, né? Eu vou criar uma aqui chamada docs, por exemplo. Vou entrar nessa pasta docs. Eita, coloquei maiúsculo. cd docs, certo, entrei na pasta. Dentro dessa pasta docs, você pode ver que ela também não tem arquivo, é uma pasta que está vazia, acabei de criar ela, né? Não tem arquivos. Então, dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo aqui. Só
Vou criar um arquivo qualquer aqui, sei lá, teste.txt. E vou criar um outro, vai, touch, né? teste2.txt. E dentro dessa pasta eu também vou criar um diretório. mkdir, vamos colocar aqui dir1 e dir2. Bom, dois arquivos, dois diretórios. Se a gente consultar, pode ver que eles estão aparecendo aqui, os dois diretórios e os dois arquivos. Bom, agora é bem simples. Como o programa já está instalado, para você consultar se o programa está instalado, né, eu não mostrei isso, né, mas é importante também. Deixa eu logar aqui como root novamente, né? Para você consultar para ver se o programa está instalado, você vai precisar colocar o seguinte: sudo service ssh, no caso ssh, desculpa, é o protocolo, né? Você precisa saber se OpenSSH. Ah, não, service é só ssh, desculpa. ssh status. Ele vai mostrar aqui essa bolinha verde, né? Se ele estiver mostrando essa bolinha verde é porque o ssh está ativado. Ele é muito importante para os dois, né? Eu vou mostrar aqui também na outra máquina, né? Vou jogar como administrador, como root, né? Aqui aqui no Debian está mostrando que ele está ativo também. Precisa o protocolo estar ativo nos dois para funcionar. Certo, agora aqui a gente pode sair do root, né? Dar um exit, ele volta para o usuário comum, né? Aqui também. Certo, voltando aqui para o usuário comum, já está na pasta docs. Aqui eu estou na pasta backup também, onde a gente estava, né? Se eu der um ls, ainda a pasta backup está vazia, da mesma forma, e a pasta docs está com os arquivos que a gente criou. Bom, outra coisa também que precisa saber é sobre o rsync, né? Instalado nos dois. Para você saber se ele foi instalado com sucesso, é só você digitar rsync. Se aparecer essas informações, ele está instalado, né? Que é as informações do desenvolvedor, né? Você coloca rsync foi criado por um programador, né, em Linux. Essa ferramenta de backup foi criada por programador e colocado para download na livraria do Linux, né? Vocês assim, no gerenciador de aplicativos dele. Aí no caso, estamos na pasta aqui, eu estou na pasta doc onde estão os arquivos e o Debian está na pasta backup, certinho. O que a gente precisa fazer é o seguinte: já como o R5 e o SSH estão instalados e configurados, né? A configuração eles fazem automática quando você instala. A única coisa que você precisa fazer é esse comando. Vamos fazer aqui primeiro: rsync -hv ponto barra estrela. Por que ponto barra asterisco, né? Ponto barra asterisco é para ele pegar tudo que tem na pasta, sem exceção, né? Aí aqui o que a gente vai fazer? A gente tem que colocar o nome de usuário da máquina servidora, né, que vai receber o backup. O usuário que está logado, né, para ele conseguir fazer login. Então o usuário é Luiz, daquela máquina. Você tem que dar o arroba e o hostname da máquina, ou o IP. No caso eu vou colocar o IP, que é aquele IP que a gente pegou no início, né, no ifconfig, 192.68.15.11. Certo. Dois pontos, barra novamente. Aqui agora a gente vai colocar, eu coloquei a barra porque a gente tem que colocar o diretório, né? O diretório onde está essa pasta backup. Essa pasta backup está no barra home, barra Luiz, barra backup. A gente pode consultar aqui para ver se é isso mesmo, dando pwd. Barra home, barra Luiz, barra backup. É isso mesmo, né? A gente pode colocar uma outra barra aqui. E aí o que a gente vai fazer? Só a gente dá Enter. Ele vai pedir a confirmação de senha do usuário aqui do nosso servidor, do Debian. A gente vai colocar a senha dele. E ele passou os dois arquivos. Aí o que aconteceu? Se a gente consultar aqui agora na nossa pasta, vão aparecer somente o teste 1 e o teste 2. Mas por que está aparecendo só o teste 1 e o teste 2, sendo que a gente também criou dois diretórios? O comando rsync -hv, ele passa somente os arquivos para o local, ele não passa diretórios juntos. Para a gente passar os diretórios também, a gente tem que dar o comando rsync -ahv
com as mesmas informações, dando Enter, a gente coloca a senha e olha interessante. Uma olhada aqui. O interessante é o seguinte, se a gente consultar agora, ele passou os diretórios também, mas tem um porém que muita gente não percebeu aqui. Ele não passou os arquivos novamente, né? Ele identifica que os arquivos já estão aqui, o teste 1 e o teste 2 que já foram, o teste 2 e o teste que já foram passados. Então ele fala, opa, o teste e o teste 2 já estão na pasta, então a gente vai passar só o que não está, que é os diretórios no caso. Para a gente confirmar isso, a gente pode criar mais um arquivo aqui no Ubuntu. Por exemplo, vamos dar um touch test3.txt. Eu coloquei ext. Não tem problema, né? É um arquivo qualquer, vai aparecer de qualquer forma. Se a gente der um ls, esse arquivo vai estar aqui, ó, test3.ext. Essa extensão nem existe, né? Mas ele cria qualquer tipo de arquivo no touch. Aí o que a gente vai fazer agora? O mesmo comando rsync-ahv com todas as informações. Agora a gente vai dar o enter, né? Confirmar a senha. E agora você pode ver aqui no incremental que ele mandou só o teste 3, ele não mandou os outros. Ele já identificou que os outros já estavam na pasta. Se der um ls na pasta, ele aparece aqui agora, teste 3. Certo, essa configuração é bem simples e ele faz esse backup sem dificuldade nenhuma. Ele pega tudo que tem na pasta, você pode colocar qualquer diretório. Agora o mais importante, né? Como é que a gente agenda essa tarefa para ele fazer de automático? Para ele enviar sempre os arquivos automáticos para o servidor, né? Em tal horário, né? Isso a gente precisa fazer via um script que tem aqui no Linux, que chama crontab -e. Eu já configurei, se não me engano, esse script, ele vai estar marcado aqui. A primeira linha você configura da forma que você vai querer. Por exemplo, aqui é dividido entre minutos, início, horas e dia. Então, por exemplo, aqui está marcado para as 23 horas, né, para as 11 horas, em ponto, todo dia 1º, ele executar esse comando, que no caso é o comando UHV ou AHV, né? Foi o que eu mostrei, qualquer um dos dois serve, né? Esse comando ele vai servir para atualizar tudo que for modificado na pasta, nessa pasta aqui backup. Por exemplo, alguém criou um arquivo novo na pasta docs. Aí o que acontece? Vai chegar no dia 1º, ele vai identificar, ó, tem um arquivo novo. Aí ele já roda o script, faz o backup e coloca o arquivo novo na pasta. Se removeram algum arquivo daqui, ele faz a mesma coisa. Ele pega o script, vai passar o script, no caso executar, e vai ver, ó, tá faltando um arquivo naquela pasta, acho que removeram. Aí ele não vai passar o arquivo novamente, né? Ele vai deixar o vazio, porque como você tirou o arquivo da pasta, ele vai retirar também da pasta backup, né? Ele vai falar, tá faltando um arquivo aqui, então vamos atualizar te removendo o arquivo que está na pasta backup. Então toda atualização que você fizer na pasta principal, ele faz na pasta que você criou, né? É um backup perfeito aqui. Ele é bem simples, não tem dificuldade nenhuma. Com esse comando aqui você pode colocar qualquer dia, né? Horário, que ele vai executar o script também. O negócio interessante é que você não precisa colocar só um dia do mês, você pode colocar toda a semana, você pode colocar todos os dias, tudo por esse comando no Contrab, né? No caso, aqui está a edição, se eu não me engano, está em VI. Para você gravar é só você dar o para cima O para gravar aqui. Ele já está gravado nessa parte aqui, então vou sair. Dá uma olhada aqui, o comandinho está certinho, é exatamente isso. Então, é isso, professora. Essa é a ferramenta de backup que te apresentar, bem simples, mas eu, por exemplo, eu particularmente achei ela melhor do que o Bacula, né? Ah, esqueci de falar também, ela serve para o Windows. O Windows ele tem uma extensão que você baixa no site deles, que ele para poder funcionar
os diretórios do terminal do Linux, né, no próprio Windows. Então você tem que baixar no site da Microsoft. Aí ele funciona os comandos de Linux no CMD. Aí você consegue instalar o rsync nele e fazer o mesmo procedimento, a mesma coisa. Você consegue fazer no outro, né? Aqui vai pedir se eu quero modificar, eu vou colocar não, né? Certo, então, professora, é isso aí, a nossa ferramenta. E o nome do pessoal do grupo eu vou colocar aí no e-mail, aí em cima no e-mail, né? E etc, né? Eu acho que é só isso mesmo. Então, até mais.